Obrigado, presidente. De volta à tribuna. Presidente, o vereador anterior ao que me antecedeu, ele tentou falar do meu trabalho como vereador e acabou me atacando como advogado. Ele não soube diferenciar um trabalho do outro. Eu já estou vendo a comissão de prerrogativas da OAB entrando aqui na Câmara essa semana, porque tentando me atacar como advogado, o vereador disse aqui na tribuna que o advogado só é bom se ele for mentiroso. E isso não é coisa que se diga de uma classe que luta pelas delegacias, defendendo direitos. Mas ele... O vereador Zé Júlio está constatando aqui que o vereador Décio está mentindo e nem precisa ser advogado para isso. Mas, presidente, é um desconhecimento total do que é o trabalho de um vereador, chega a ser constrangedor, e do que é seu trabalho de um advogado. Não é à toa que ocupa a tribuna e, mesmo bom, parece que está bêbado. Porque, presidente, o papel de Jesus Cristo, que é o advogado de todos nós, não é mentir. E ele é o advogado. O acusador é o outro. E o juiz é Deus. O advogado, ele defende muitas pessoas que estão sendo acusadas de violência sexual que não cometeram violência sexual. E tantos outros que são acusados de homicídio que não cometeram homicídio. E tantos outros que são acusados de roubo e que não roubaram. E quantos outros inocentes não estão dormindo hoje em chão de presídio sem ter cometido nenhum crime e só tem o advogado ao lado dele. O Rui Barbosa, que por tabela foi chamado de mentiroso aqui na tribuna, ele disse que a beleza da advocacia é estar no primeiro degrau do lado de um acusado e no último degrau quando ele vai ser julgado. É só o advogado que está do lado do cidadão no começo até o final do processo. Mas aqui da tribuna, não só este advogado aqui, mas todos os advogados do Brasil foram acusados de que para ser bons advogados, eles têm que ser mentirosos. Mostrando um ataque monstruoso à democracia, já que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Isso está na Constituição. Se tiver um juiz, o promotor e um acusado e o advogado sair da audiência, a audiência acaba. Mas todos os advogados foram ofendidos aqui, porque para ser bom advogado, segundo o vereador que ocupou a tribuna, tem que ser mentiroso. Fazendo essa observação, presidente, o vereador, ainda que ofendeu os advogados, mais uma vez levanta que eu defendi que requerimento não serve, tem que ser projeto, quando na época, é constrangedor ter que se repetir de novo, eu disse que requerimento serve para uma coisa, ofício serve para outra coisa e projeto de lei serve para outra coisa. Não cabe requerimento para assuntos de projeto, não cabe projeto para assuntos de ofício e não cabe ofício para assuntos de requerimentos. Não entendeu porque não tem a capacidade de entender e não precisa ter estudo para ter capacidade. Basta ter capacidade, ainda que não tenha estudo. Mais uma vez, essas distorções estão sendo esclarecidas aqui, presidente. O vereador foi obrigado a falar dos meus projetos de lei aqui na Câmara, porque ele não tem projeto para falar. E quem não... Do vereador Décio? Voltando aqui, presidente. Vereador que fala do meu trabalho, porque eu tenho alguns projetos apresentados aqui na Câmara e aprovados. Normalmente não tem projeto para falar porque não apresentou nenhum. Projetos inconstitucionais que o Pierre Logan apresentou aqui na Câmara e o prefeito não cumpriu porque são inconstitucionais, não passou pela Câmara. E os constitucionais que não estão sendo seguidos, vocês vão dizer o quê? Nem nome de rua está sendo seguido, minha gente.
nem nome de praça. Aqui, vereador Tivão, eu vou fazer uma distinção do que é política partidária e do que é política administrativa, porque aparentemente Vossa Excelência fez confusão aqui. Primeiro, o salário mínimo, o projeto versa sobre o salário mínimo, é verdade. E sabe o que quer dizer salário mínimo? Piso. Salário mínimo é o mínimo e o piso é o mínimo. Logo, o projeto que trata sobre o salário mínimo do professor é o projeto do piso. Nós estamos no mês 4 e o projeto não chegou ainda. Alegam que estão fazendo impacto financeiro, como sempre, botando culpa nos inativos, nos aposentados. O projeto que a gente votou aqui não tem impacto financeiro. A gente não sabe quanto a prefeitura vai gastar pagando o... Quer dizer, indo pagar não, já está pagando, ainda que a lei não tenha sido aprovada aqui na Câmara. É basicamente isso que se está falando. A Câmara, ela autoriza uma série de situações que o Poder Executivo precisa de autorização para cumprir, para fazer. O que se está dizendo na tribuna é que já se está fazendo antes da autorização e depois pede autorização para se continuar fazendo. Foi isso que o Zé Júlio explicou aqui na tribuna. Sobre tecer críticas, André, ao prefeito, quando no Café com Política disseram que a prefeitura estava errada na questão dos entulhos, eu defendi. Não só defendi, como eu disse que a prefeitura fazia mais do que a obrigação, porque a maioria das prefeituras não só não retira, como multa quem coloca. E a prefeitura de Panelas vai lá e tira. Quando disseram que a prefeitura estava humilhando o povo, fazendo cadastro de peixe, eu defendi também. Porque cadastro de peixe ou de qualquer coisa é essencial para se organizar. E eu defendi isso também. Quando eu falei da entrega de peixe, que disseram que foi ruim, eu disse que não, que foi muito bem organizada, em vários setores diferentes do município receberam peixe, e que eu saiba não faltou, pelo contrário, sobrou. E na ocasião, eu parabenizei também. Então, como é que se vem na tribuna dizer que é crítica pela crítica? Tentei. A política partidária é diferente da política administrativa, por quê? É verdade que um prefeito que foi eleito passa 4 anos, quando não é afastado, quando não é impedido ou quando não tem nenhum problema jurídico. Isso é verdade. Tem que passar 4 anos. O mandato eletivo é 4 anos, verdade. O mandato de vereador também, isso é básico. Mas a diferença aqui é que, quando o vereador ele cobra ao Poder Executivo que se cumpra a lei, como por exemplo eu estou suplicando aqui para fazer, baseado no princípio da legalidade, no artigo 37 da Constituição, quando eu mostro o artigo 64 do regimento, eu fundamento tudo aqui na lei. Quando eu estou pedindo para o prefeito fazer isso, eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de política administrativa. O vereador, ele aprova leis, é o papel essencial dele, é verdade. Mas ele também tem que cobrar o executivo que cumpra a lei que ele aprovou na Câmara. Porque se ele aprovar a lei e a lei não for cumprida, não serve para nada. Quando o cidadão ouve na televisão dizer que alguém cometeu determinado crime e que foi solto, o pessoal fica indignado porque diz, existe lei, mas a lei não é cumprida. A Constituição existe dizendo que o salário mínimo tem que dar para comer, para beber, para tomar banho, para pagar conta de água, para pagar auxílio médico, para pagar alimentação, para pagar saúde, para pagar educação, e não é cumprido. O salário mínimo do professor, que é o piso, eu pergunto a Vossas Excelências quais as cidades aqui ao redor do município que já não mandou o projeto para a Câmara. Que eu saiba, acabei de ver que o de Agrestina mandou 33,24%, já mandou. Cupira já mandou, 33%. Salvo engano, Jurema já mandou, Lagoa dos Gatos também, Panelas ainda está fazendo impacto financeiro. 4 meses. Então, presidente, muitos dos projetos que eu apresentei aqui na Câmara, eles foram considerados inconstitucionais por alguns juristas aqui da Câmara. Mas esses mesmos projetos que eu apresentei aqui e que foram considerados inconstitucionais aqui, foram aprovados em outras cidades, estão valendo, os prefeitos estão seguindo e a população está satisfeita. Eu vou perguntar, a Constituição Federal é diferente para Panelas? Por que outros projetos inconstitucionais aqui foram constitucionais em outros municípios
estão valendo, estão gerando efeito, o executivo está cumprindo e a população está feliz. Obrigado, presidente.